Eu me rendo, não posso resistir. Tua presença me prende, filha, aqui. Teu Espírito me trouxe expiação. Já não há mais em mim condenação. O Cordeiro da propiciação é o meu tão soberbo coração. Com teu fogo incendeia esse altar, e das cinzas um servo voltarei para declarar que tu és meu Deus, para confirmar minha adoração, para me render chorando aos teus pés. Tu és meu Senhor e outro igual não há. Eu me prostro, eu me rendo, eu te adoro, Elohim, meu caminho, minha vida, tu és tudo para mim. Eu me prostro, eu me rendo, eu te adoro, Elohim, meu caminho, minha vida, tu és tudo para mim. Adonai, eu me prostro, eu me rendo, eu te adoro, Elohim, meu caminho, minha vida, tu és tudo. A dia, cada noite te adorarei, porque nada só-se diante do teu altar. Eu vou me prostrar, me render, me ajoelhar. Adonai. Shalom a todos os queridos e amados irmãos, nesta noite maravilhosa de quinta-feira, mais uma vez aqui para poder transmitir uma mensagem ao coração de quem tem fé, ao coração de quem aceita, ao coração de quem acredita. Obrigado por me dar o privilégio de, através do dom que o Eterno coloca na minha vida, de ensinar, de pregar, de expor os ensinamentos que a gente aprende dentro das Sagradas Escrituras. Obrigado por me dar esta dádiva, esta honra de poder dirigir até você a minha oração, a minha adoração, o ensinamento da palavra, entrar no seu lar, entrar na sua casa para levar uma palavra amiga. Amém? Espero que esteja tudo bem com todos os irmãos. Eu louvo ao Eterno, ao Todo-Poderoso, pois tudo está bem comigo e com a minha família. O propósito de nós estarmos aqui mais uma vez é de abençoar vidas. Eu acredito no poder que a palavra do nosso Criador ela tem. E eu acredito no poder do ensino e da pregação da palavra. Eu acredito muito que ela pode muito em seus efeitos. Tenho certeza absoluta que todos aqueles que abrem os seus corações
e que desejam ouvir a boa palavra, e não apenas ouvir, porque o Todo-Poderoso, ele condiciona o efeito da sua palavra à prática, não apenas a ouvir. Se nós quisermos que a palavra surta o efeito para o qual o Eterno a destinou, que é o Pai, o nosso Criador, então nós temos que ter uma coisa em mente. O que nós devemos ter em mente? Nós devemos ter em mente que nós precisamos ser cumpridores, não apenas ouvintes da palavra. Quando nós escutamos e colocamos em prática, ou seja, quando nós somos cumpridores e não apenas ouvintes dos ensinamentos da palavra, então esta palavra surte efeito nas nossas vidas. Amém? Gostaria muito de ler um texto das Sagradas Escrituras que se encontra, aqui no livro aos Hebreus, Judeus Messiânicos, ou Hebreus, no capítulo de número 10, nós vamos ler a partir do versículo 35. Eu quero falar sobre 3 virtudes, meus queridos irmãos, ouvintes, espectadores deste trabalho que a gente tem desenvolvido pelas redes sociais. Quero falar de 3 virtudes muito necessárias para os dias de hoje. Elas sempre foram necessárias aos seres humanos, desde quando o Eterno criou os primeiros seres humanos, que foram Adão e Rava, Adão e Eva. Desde quando Deus criou eles, desde quando eles foram criados, houve-se a necessidade já deles ter essas virtudes. E no decorrer de todos esses anos até chegar aqui, essas virtudes foram extremamente necessárias. E hoje, irmãos, mais que nunca, elas continuam sendo extremamente necessárias para nós nos dias de hoje. Hebreus ou judeus messiânicos, outros, traz ainda o termo judaico mesmo, o termo hebraico, Evrim, capítulo 10, versículos 35, diz assim: por isso, não lancem fora a sua coragem. Outras traduções está a sua confiança. Ela trará consigo uma grande recompensa. Vocês necessitam de perseverança, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, aquilo que Ele deseja, possa receber o que Ele prometeu. Porque há um pouquinho de tempo, aquele que está por vir virá, e não demorará. Mas a pessoa justa viverá a vida baseada na confiança. Se ela retroceder, não me agradarei dela. Entretanto, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Em vez disso, mantemos a confiança e dessa forma preservamos nossa vida ou nossa nefesh, nossa alma. Louvado seja Adonai. Gostaria de introduzir esta mensagem com uma teflá, com uma oração. Convido você a estar em oração comigo. Majestoso Yahweh Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, eu te dou graças. Eu venho diante do Senhor com toda a humildade e com toda a alegria em meu coração para render-lhe graças. Muito obrigado, ó querido e eterno Adonai, por todas as bênçãos recebidas neste dia. O dia de trabalho que o Senhor me ajudou e ajudou a todos os que estão ouvindo e vão ouvir a praticar. Pela saúde dos nossos corpos, pela vida concedida pela tua misericórdia, pela proteção, pela saúde.
por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador ungido, o Messias das nações, eu te busco e quero graça vindo da Ruach HaKodesh, do teu Espírito Santo, ó Eterno, para pregar uma palavra que possa auxiliar pessoas que estão lá do outro lado. Sabemos, ó Eterno, que os dias são maus, mas também sabemos que o Senhor foi, é e continuará sendo bom. O Senhor nunca abandona o ser humano. Somos nós, seres humanos, que às vezes abandonamos ao Senhor, a sua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós. Alcança as pessoas que estão lá do outro lado. Abençoe-as de uma forma maravilhosa. Que o Senhor possa ajudá-las a vencer os seus dilemas. Nós te louvamos nesta noite, te exaltamos e engrandecemos ao teu nome, porque o Senhor é misericordioso e muito bom. Que o Senhor possa auxiliar as pessoas que estão doentes, necessitadas de uma palavra amiga, porque as suas almas muitas das vezes estão angustiadas, desesperadas e precisando de socorro. Sejas tu o nosso socorro, fortaleza, bem presente no momento da angústia. Muito obrigado, que o Senhor possa alcançar as vidas que estão do outro lado. Desde já eu ponho-me a interceder, a fazer uma tefilá, a orar em favor destas pessoas. Que o Senhor abençoe de uma forma gigantesca e maravilhosa no nome de Yeshua HaMashiach, o Salvador de Israel e das nações. Amém. Glórias ao Eterno. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto maravilhoso. Eu tenho usado muito este texto nos últimos dias para poder, meus irmãos, auxiliar pessoas. Eu trabalho com pessoas, eu convivo com pessoas, eu tenho ajudado pessoas pelas redes sociais, em aconselhamento, em exortação, em, vamos dizer assim, esclarecimento. E louvado seja o Eterno Todo-Poderoso por isso. Este texto, irmãos, ele vem de encontro à nossa necessidade dos dias de hoje. Porque, meus irmãos, este texto ele traz 3 virtudes, fala de 3 virtudes e deixa bem claro, deixa em destaque que elas são necessárias, são úteis, são valiosas, são valorosas para as nossas vidas. Porque uma realidade, irmãos, nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Muitas coisas ruins estão acontecendo. A realidade é que os dias são maus. As coisas estão difíceis. As coisas estão complicadas. Esta é uma realidade. Então, o texto que foi escrito por alguém que não sabemos quem. O título do texto do livro é Judeus Messiânicos, ou Hebreus. Alguém que tinha fé no Criador, no Eterno, que conhecia muito bem a Torá, ou seja, aquilo que os cristãos chamam de Pentateuco, as instruções do Eterno, as cerimônias e todos os rituais que existiam no templo, naquela época em que existia o templo. Essa pessoa conhecia o sistema levítico muito bem, conhecia as ordenanças, os estatutos, os mandamentos, e ela tinha um domínio muito grande a respeito das leis cerimoniais de sacrifícios. Então esta pessoa, que não sabemos quem, ela vem nos deixar, lógico que inspirada
né? Essa pessoa estava inspirada pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Santo, aquilo que nós chamamos de Espírito Santo de Deus. Ela estava inspirada e nesta inspiração ela vem falar conosco o seguinte: deixar para os judeus messiânicos daquela época e também, irmãos, deixar para nós hoje, porque se este livro chegou até o nosso conhecimento, é porque o Eterno o preservou e ele tem o destino que é alcançar a mim e a você também. Por isso, não lancem fora a vossa coragem, ou não lancem fora a vossa confiança. É a primeira virtude que eu quero destacar aqui, meus irmãos. Aqui está uma exortação. E qual é esta exortação? Não abandonem a vossa confiança. Não lancem fora a vossa coragem. Em outras palavras, tenham bom ânimo. Porque quando nós enxergamos na palavra, em todas as partes das Escrituras sobre tende bom ânimo, tende bom ânimo, a palavra está falando, tenha coragem, duplicada, ânimo, duplicado, tenha confiança, não lance fora a vossa confiança. Amados irmãos, crer na existência de Deus é uma coisa, confiar nele é outra. Crer na existência do Eterno, até Hassatã crê. E quem diz isso? Tiago, capítulo de número 3, se não me falha a memória, versículo 4. Ou capítulo 4, versos 3, algo assim. Até ele crê. Agora, irmãos, tem uma diferença. Ele crê, porém não obedece. Ele crê, porém ele não confia. Porque crer é uma coisa, confiar é outra. Crer é uma coisa, obedecer ao Eterno é outra. Então, meus queridos, não lancem fora a vossa confiança. O ato de se confiar em Deus, no Eterno, em seu poder, ele é mais necessário nos dias de hoje do que nas épocas passadas, irmãos. Aonde nossa fé, a fé da humanidade, quando eu falo nossa fé, eu falo a fé da humanidade, ela está sendo testada, posto à prova. Então, não vamos lançar fora. Não vamos abandonar. Por quê? Porque se há esta exortação para nós não abandonar, é porque pede-se para nós nos apegarmos a algo útil, melhor dizendo, a algo necessário, a algo importante para as nossas vidas. Então, não lanceis fora a vossa confiança. Não lance fora a vossa coragem, ou seja, tenha coragem de continuar vivendo, de continuar obedecendo, de continuar guardando os mandamentos da palavra do Senhor, de continuar renunciando, de continuar vivendo para agradar ao Todo-Poderoso. Então, a primeira virtude que eu lanço mão dela para passar para você e dizer em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de nosso Salvador ungido, em nome daquele que todos nós sabemos que é o Salvador da humanidade, que eu e você possa abraçar a confiança que até aqui nos ajudou no nosso Criador. E que nós não venhamos, irmão, a abandonar a confiança nele. Porque quem perde a confiança
em Deus, quem perde a confiança na sua palavra, fica privado de receber as suas promessas. Fica aleijado. Fica, irmãos, deficiente em sua fé. Por isso, a exortação: não lanceis fora a vossa confiança. Ou não lancem fora a vossa coragem. Tenha bom ânimo. Yeshua disse assim no Evangelho de João, no capítulo de número 16, no versículo 33. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Da mesma forma que ele venceu o período de aflição que ele teve que vencer quando ele por aqui passou, eu e você também vamos vencer se tão somente nós tivermos o que ele teve. E o que ele teve? Confiança, coragem. Ele não desistiu de confiar. A nossa confiança, irmão, ela é algo que nós precisamos manter constantemente em nossas vidas. Precisa nos acompanhar 24 horas por dia. Não podemos abrir mão da confiança. Um minuto sequer que deixamos de confiar é o suficiente para Satã, o inimigo, o diabo, entrar nas nossas vidas, invadir o espaço que é guardado pela confiança, mas se não tem mais confiança, fica vulnerável. Então é o suficiente para ele entrar e atrapalhar as nossas vidas com dúvida, com medo, com confusão, com vários tipos de problema que tende a travar as nossas vidas. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança. Confiar, irmão, é muito mais do que crer. Eu sempre, nos ensinamentos que eu passo para as pessoas, eu falo da seguinte ilustração de um equilibrista que anunciou que ia atravessar de um prédio para o outro em uma capital. Ele marcou dia, hora, data, tudo certinho, e disse: olha, eu estou indo para lá nesta data. Quando chegou aquele momento, a multidão foi para lá. E lá estava ele em cima do prédio. E lá, de cima daquele prédio, ele gritou em um megafone e disse: vocês acreditam que eu posso atravessar? A multidão lá embaixo gritou: nós acreditamos, você pode atravessar. Nós cremos que você pode atravessar. E ele então, meus irmãos, começou a atravessar de um prédio para o outro em cima de um cabo de aço. E foi andando passos lentos, com muita cautela, com muito cuidado, equilibrando, sempre ali com muita prudência, até que ele atravessou. Quando chegou do outro lado, a multidão em palmas, ovacionava, gritava e aplaudia aquele feito maravilhoso. E ele ficou muito alegre, muito feliz e pediu a atenção do povo, e novamente ele fala no megafone e diz: vocês acreditam que eu posso atravessar novamente, só que agora montado em uma bicicleta? Todo mundo novamente, todas as pessoas que estavam ali assistindo aquela façanha, gritaram e disseram: nós acreditamos, você pode. Só que aí ele disse lá de cima, ele disse: olha, eu agora só atravesso novamente, só voltarei para o outro prédio, farei o mesmo percurso em cima dessa bicicleta se alguém se candidatar a sentar na garupa da bicicleta para atravessar comigo. Moral da história: ninguém teve a coragem
ninguém confiou o suficiente para subir lá e sentar na garupa da bicicleta. Entendeu a diferença entre crer e confiar? Exige-se mais da pessoa, meus amados e queridos irmãos, que confia do que aquele que simplesmente diz com a sua boca: eu creio. Exige-se mais da pessoa que realmente opta, porque, irmão, a confiança em Deus, ela é uma opção. Ela não é uma imposição do eterno na vida do ser humano. Não é ele que diz assim: olha, eu te escolhi para você confiar em mim e eu estou empurrando goela abaixo a você esta confiança. Você vai confiar, queira ou não. Não, não é assim que as coisas funcionam. É pela fé. É uma opção. A confiança em Adonai é uma opção diária. Dia após dia, eu tenho que ratificar, reafirmar, reconfirmar a minha confiança nele através das práticas do dia a dia, das escolhas do dia a dia, das situações que eu enfrento nelas. Eu dizer: confiarei em Adonai, confiarei no Eterno, confiarei no meu Deus. Então, meus irmãos, aqui falamos da primeira virtude necessária para os dias de hoje. Como que é importante para nós nos dias de hoje, irmão, em meio a tudo que nós estamos enfrentando. E louvado seja o Eterno, porque o ano passado as coisas estavam ainda piores. Nós estamos num patamar em que estamos vendo que muitas coisas, já chegaram no lugar, as coisas melhoraram por um lado, mas nós precisamos confiar ainda e muito. Temos que depender do nosso Criador ainda e muito. Não podemos nos dar por seguro. Não podemos abandonar a confiança. Não podemos lançar fora a nossa coragem. Temos que pegar esta confiança, vestir como uma camisa, vestir mesmo e ir adiante, avançar. A segunda virtude, ainda neste mesmo versículo, irmão, está aqui na sequência quando diz assim: vocês necessitam de perseverança. A perseverança é outra, meus amados e queridos irmãos, outra virtude extremamente necessária. Muito importante para nós. Muito útil para nós. Porque o que é a perseverança? É o ato de se continuar com algo. É o ato de não abandonar algo que se começou. Seja uma obra, seja um pensamento, seja um estudo, seja um projeto, seja, vamos se dizer, um afazer do dia a dia, enfim. A perseverança é uma virtude que me leva a começar algo e a continuar com algo que eu comecei. Um exemplo disso é o que o apóstolo Shaul, quem é Shaul? Paulo, escreveu aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 15 e no verso 58, quando ele disse assim: sede firmes e constantes. Esta palavra, sede firmes e constantes, significa: sejam perseverantes, sempre abundante, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, meus queridos e amados irmãos, que estão assistindo essa transmissão, a perseverança é outra virtude necessária
para a minha vitória, para a sua vitória, para o nosso sucesso em todas as áreas. Quando eu falo sucesso, irmão, eu falo sucesso mesmo, vitória, êxito em todas as áreas, seja na vida profissional, conjugal, financeira, espiritual, ministerial para quem tem ministério, enfim, perseverança. Imagine bem, irmão, uma pessoa que resolve casar se ela não tiver perseverança. O casamento dela, irmão, não dura um ano. Porque a lua de mel acaba. Aquele período glorioso do relacionamento, ele passa. Aquele período de paixão a mil e de ilusões fantasiosas a mil, ele passa e dá lugar a um relacionamento baseado no amor e também, baseado na realidade um do outro, Então, meus irmãos, não dura. Imagine bem alguém que vai fazer uma faculdade, inicia aquela labuta, pagando um alto preço físico, psicológico, financeiro, em relação às dificuldades físicas, o labor. Imagine bem, 4 ou 5 anos dentro de uma sala de aula, em uma faculdade. Se ela não tiver perseverança, como que ela vai alcançar a conclusão do curso e pegar o seu diploma, seja de doutorado, mestrado, bacharelado, seja lá o que for? Como? Não tem como, irmãos. É impossível. Então ela precisa ser perseverante. E a exortação continua. Portanto, vocês necessitam de perseverança. Por que precisamos de perseverança? Para que, havendo feito a vontade de Deus, ou o que Deus deseja, possam alcançar a promessa, ou possam receber aquilo que Ele prometeu. A aliança com Adonai, com o Eterno, com Deus, ela é baseada, irmãos, em obrigações e direitos. Ele faz as promessas e exige de mim, que sou parte da aliança com Ele, que sou alvo da aliança com Ele, que eu faça da minha parte. E o que eu preciso fazer? O que cabe ao ser humano? Qual é a parte do ser humano nesta aliança? A parte do ser humano nesta aliança, meus irmãos, é de continuar, de perseverar em obedecer os mandamentos, guardando a fé, para que se cumpra na vida dele aquilo que é um direito, vindo como promessa da parte do Eterno. Porque, irmãos, todo pacto existe, irmão, uma regra a ser cumprida e uma promessa feita. Vocês estão entendendo? Quando vamos casar, prometemos, E também, meus irmãos, nós oferecemos. Prometemos fidelidade, prometemos companheirismo, prometemos estar ao lado, prometemos respeitar, prometemos amar, prometemos honrar. Então, é nosso dever. Mas também, meus irmãos, recebemos promessas. O cônjuge também promete para nós, para mim, para você, para todos aqueles que já casaram, a mesma coisa que nós prometemos a ele, diante de uma testemunha divina, que é o Eterno, diante de testemunhas humanas, que são as pessoas que participam daquela cerimônia. Então, a aliança com o Eterno é da mesma forma. Ela é baseada em direitos e deveres, em promessas que requer de nós
obediência. Então, nós precisamos de ser perseverante. Por quê? Porque sendo nós perseverante e alcançando nós, irmãos, o êxito em praticar, guardar, fazer aquilo que o nosso Criador deseja, então que possamos nós alcançar as promessas. Promessa de vida eterna. Promessa de entrada no Olam Rabam, mundo vindouro. Promessa de perdão. Promessa de continuar e de ter nosso nome escrito na vida, no livro da vida. Promessa de livramento. Promessa de proteção. Promessa do cuidado e do zelo de Adonai nas nossas vidas. Sim, é isso, queridos e amados irmãos, que nós precisamos. Então, precisamos muito, meus amados e queridos irmãos, demais. Precisamos muito de perseverança para continuar com a fé que abraçamos, para continuar sendo praticante da verdade, para continuar dizendo não para o inimigo das nossas almas, para os nossos maus impulsos, para a nossa Yetzer Hará, má inclinação, que nós chamamos de carne, para continuar dizendo não para toda oferta do mundo, oferta profana, oferta maligna que este mundo nos oferece. Então, meus queridos irmãos, perseverança em ser fiel e em obedecer a Deus, em manter intimidade com Ele, em guardar a sua palavra, em viver de conformidade com aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos mostra. Então, perseverança é a segunda virtude necessária para esses dias de calamidade, para esses dias de desafio, para esses dias de dificuldade que estamos enfrentando. Perseverança. A terceira coisa, irmão, vamos prosseguir aqui. Porque há um pouquinho de tempo, aquele que está por vir virá, e não demorará. Mas a pessoa justa viverá a vida baseado na confiança, ou viverá pela fé. Terceira virtude está aqui, irmãos. Emuná, fé. A fé, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versos 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Não se constrói nenhum edifício em cima da terra. Se constrói toda casa, todo edifício, sim, em cima de um fundamento. Eu sou um construtor civil, trabalho na construção civil, sei o que eu estou falando para vocês. Não há possibilidade de se erguer um edifício, uma casa, qualquer tipo de construção, em cima da terra pura. Tem que se ter o alicerce. Tem que se ter o firme fundamento. E a fé, a emuná, é este firme fundamento, sobre o qual erguemos, construímos nossa vida, apoiamos, alicerçamos, enraizamos as nossas vidas. Então a fé, a emuná é o termo hebraico daquilo que está traduzido para as nossas Bíblias como fé. O que é fé, irmão? O que é emuná? Emuná
é o ato, irmãos, de se agarrar em alguma coisa com firmeza e não soltar mais. A palavra emuná, ela traz para a nossa mente a imagem da firmeza, de algo que está firme. Um dos textos bíblicos que aparece a palavra emuná é o texto em que narra a história da batalha entre o povo de Israel e os amalequitas, aonde Moisés, Moshe ou Moisés, aquele personagem nós conhecemos como Moisés, ele estava com suas mãos estendidas em favor do povo, em direção ao povo. A Bíblia diz que enquanto os braços dele estavam emuná, ou seja, firme, estavam erguidos, firmemente, Israel vencia a batalha contra o inimigo. Mas, por estar um tempo demasiado longo, com seus braços estendidos, ele, meus irmãos, foi cansando. E aí, o que aconteceu? Toda vez que ele abaixava a mão para descansar, devido à dor, o povo perdia. Então, abaixar a mão significa afrouxar os braços, deixar de estar firme, não ter firmeza, bambear a corda, como se diz, afrouxar as coisas um pouco. Aí, Josué e Caleb entenderam e disseram, não, vamos ajudar ele. Ele ergueu o braço, aí Josué e Caleb foi lá, segurou, cada um em um braço, e os braços dele ficou firme. Ficou emuná. Ficou firme. E é assim que eu e você devemos estar nos dias de hoje. Devemos estar com a nossa emuná firme, com a nossa fé firme, sempre crendo, sempre confiando no amor providencial, sacrificial do Eterno, nos cuidados constantes dele para conosco, na direção dele para as nossas vidas, vamos dizer assim, nas coisas que ele faz, na proteção que ele oferece. Vamos estar com a nossa emuná firme. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela emuná. É pela fé, irmãos, que nós vamos viver daqui para frente. Foi pela fé que aqueles que creem chegaram até aqui. E é pela fé, irmãos, que nós continuaremos daqui para frente. E olha bem o final da exortação. O justo viverá pela fé. E se, entretanto, vivendo a vida baseada na confiança, se ele retroceder, não me agradarei dele ou dela, da pessoa. Tá entendendo, irmão? Não fomos chamados para retroceder. Não fomos chamados para parar no meio do caminho. Não fomos chamados para voltar atrás. Não fomos chamados para deixar de confiar, deixar de perseverar, deixar de seguir, deixar de avançar. Não fomos chamados para isso não, irmão. Fomos chamados para prosseguir. Fomos chamados para ir adiante. Fomos chamados para avançar. Através da fé, através da emuná, da firmeza e da constância. Se nós, irmãos, retroceder, olha o que diz a palavra. Entretanto, não somos, no versículo 39, daqueles que retrocedem e são destruídos. O que está preparado para quem retrocede, irmão? Destruição. Em vez disso, mantemos a confiança e dessa forma preservamos nossa vida. Quer preservar a vida? Continue confiando. Quer preservar a vida? Continue perseverando. Quer perseverar? Quer preservar a vida? Quer preservar tudo que tem? Continue confiando.
de verdade no Todo-Poderoso, porque Ele tem cuidado de nós. Ficamos por aqui com esta mensagem. Essas são 3 virtudes necessárias, irmão. A fé, a emuná, a perseverança, meus irmãos. A confiança, que é diferente de crer. Crer é uma coisa, confiar é outra. Vamos continuar praticando, perseverando, confiando, porque quem prometeu para mim e para você é fiel para cumprir. Se nós fizermos da nossa parte, Ele fará da dele. Mesmo nós, irmãos, não fazendo da nossa parte, muitas das vezes, Ele continua fiel conosco e faz da dele. Mas há coisas, irmão, que se nós não fizermos da nossa parte, Ele não fará da dele. Vamos orar. Glorioso e eterno Senhor Adonai, bendito das nossas vidas, ao Senhor quero dar honra, glória, louvores e adoração. Ajuda-me a perseverar, eterno. Ajuda-me a ser fiel. Obrigado por tudo que fez, já está fazendo e ainda vai fazer. Abençoe a vida dos meus irmãos na fé, que estão assistindo esta transmissão. Abençoe a minha vida, dando-me sabedoria, humildade, perseverança, confiança e capacidade de renunciar a tudo que for preciso para te agradar. Bendito seja o teu nome sagrado, bendito seja o teu nome santo, o qual eu adoro em espírito e em verdade. Muito obrigado por todas as bênçãos. Que o Senhor possa estender as suas mãos sobre a vida dos teus filhos e filhas que estão lá do outro lado. Eu estendo as minhas mãos e abençoo em nome de Yeshua HaMashiach a vida das pessoas que o Senhor vai colocar diante, meu Senhor, desta mensagem. O Senhor vai usar a minha vida, o Senhor vai usar a minha boca, o Senhor vai usar, meu Pai, estas palavras para alcançar as pessoas que o Senhor deseja lá do outro lado. Eu te glorifico por isso e peço, alcança sim e abençoa. Muito obrigado por tudo. Ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos a confiar, ajuda-nos a ter fé, emuná, confiança, firmeza em Ti, ó Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por acompanhar, por participar desta live. Quero saudar aqui as pessoas que durante a mensagem enviaram a sua saudação. Aqui o pastor Carlos Vieira, um grande amigo que eu tenho, ali na cidade de Resende Costa, que o Eterno te abençoe, meu querido irmão. A irmã Luciana Silva, que está lá na cidade de Prados, que o Eterno te abençoe. Meu grande irmão, amigo, que a gente teve o privilégio de conhecer ali na cidade de Esteio de Entre Rios, o Lucas Andrade, que o Todo-Poderoso te abençoe, meu irmão Lucas, de uma forma grandiosa. E todas as demais pessoas que entraram nesta live, que estão participando, que participaram conosco, que o Eterno abençoe a cada um de uma forma gloriosa. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Vou dar uma bênção final para a sua vida. Essa é a bênção sacerdotal, que era feita dentro dos templos, lá do Beit HaMikdash. O que é o Beit HaMikdash? O templo, casa da santidade. Toda vez que o sacerdote terminava um serviço, um ofício, ele erguia as mãos e abençoava o povo com esta bênção. Yeshua também fazia isso com seus discípulos. E nós aprendemos a fazer isso com todos aqueles que creem, dar a bênção sacerdotal. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, te dê a shalom. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite e ainda essa semana nós vamos voltar com mais uma palavra, mais uma live, um momento de meditação para a glória do nome de Adonai.